Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao programa Despertar Espiritual. Aqui eu ajudo você a expandir a sua consciência, se conectar com a espiritualidade e alinhar a tua vida com o teu propósito de alma. Eu sou a Satya Kali, sou psicoterapeuta integrativa e transpessoal e eu estou há 15 anos auxiliando as pessoas a desenvolverem a sua espiritualidade e a conectarem com o seu propósito de vida. Aqui nós vamos também estudar sobre várias formas de desenvolver a espiritualidade. Inscreva-se no canal, ativa o sininho, dá um like e comenta. E hoje o tema do nosso episódio é a espiritualidade e as crenças familiares. Estamos vindo de um momento bastante longo da humanidade, onde a religião católica dominava, e nesse momento novo que estamos agora, existem outras formas da gente se conectar com a espiritualidade, outras religiões, outras linguagens, outras roupagens. Mas ainda é muito enraizado, muito cristalizado essa consciência da espiritualidade estar ligado à religião e principalmente aos conceitos da religião católica. Então é bem comum, né? Nasce uma criança e a família cobra, né, desse jovem casal, por exemplo, que batizem essa criança na religião católica. E muitas vezes os pais não têm uma religião específica, têm uma espiritualidade universalista, mas acabam fazendo esse batismo nessa criança para que a família compreenda que a criança é filho de Deus, por exemplo, né? Então, são formas, são dogmas, são pontos de vista ainda bastante cristalizados, onde a espiritualidade está 100% ligada à religião. E nós estamos no momento de virada, de expansão de consciência, onde a gente começa já a questionar essas questões. Espiritualidade sempre está conectada com religião, né? Porque nossos pais são católicos, nós temos que seguir e teremos que batizar os nossos filhos. Então, são questões só na católica, por exemplo, batizar só na católica. Então, são questões que a gente está vendo como isso já não é mais como era antes, né? Como isso já se expandiu. E existe muita intolerância com relação às religiões. Estamos vendo os movimentos onde pessoas com intolerância religiosa destroem terreiros de candomblé, destroem terreiros de umbanda, achando que isso é coisa do demônio. Então, tem muita coisa acontecendo e tem muita coisa que engloba esse tema, religião e crenças familiares. Essas crenças que vêm de tempos em tempos, trazendo dúvidas, trazendo preconceito, e nós estamos aqui para expandir, para abrir, para ver de uma outra forma. Eu tive minha religião, fui batizada, nasci na religião católica, embora os meus pais já fossem presidentes e preletores da Seitonoye. E eu me lembro muito que a Seitonoye, ela tem um ponto de vista que o pecado não existe. E na época eu fazia catecismo, devia ter uns 7 anos, e a professora da igreja queria que eu me confessasse, queria que a gente entendesse sobre o pecado. E eu sempre dizia que eu não tinha pecado porque eu não acreditava em pecado. Então, era muito conflitante dentro de mim fazer o catequismo, ter um ponto de vista diferente daquilo. Eu não estou falando que é certo e que é errado, nada de julgamentos, mas estou querendo trazer o quanto é diferente um ponto de vista, outro ponto de vista. E foi muito difícil para eu terminar, concluir. Eu era muito pequena, essa passagem pela Igreja Católica. E ao longo da minha vida, eu me casei, né, num primeiro casamento de uma forma católica, dentro da igreja, de véu, de grinalda, fizemos os cursinhos
cursinho de noivos, depois fizemos o cursinho para batizar o meu primeiro filho, tudo dentro da igreja católica. No segundo casamento, o meu marido era espírita, dentro do kardecismo. E aí foi totalmente diferente, nós tivemos 2 filhas. E aí dentro do kardecismo não tinha a possibilidade de batizar numa igreja católica. E aí a gente fez um batismo em casa, né, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Foi todo um processo dentro da religião kardecista. Meu terceiro casamento foi um casamento numa festa cigana, onde eu casei no ritual cigano, dentro da Umbanda. E então assim, tudo muito um diferente do outro, né? E o quarto casamento eu não tive cerimônia, mas se fosse fazer, com certeza seria uma coisa mais universalista, dentro da linha xamânica ou de uma outra linha. Então assim, para vocês verem como as coisas vão mudando na nossa vida também, né? E eu sou da opinião que os nossos filhos, eles podem escolher, né, qual a religião, qual a forma de espiritualidade, se eles querem se conectar com uma espiritualidade como um todo ou uma religião. Desde o primeiro processo, quando eu começo a falar sobre espiritualidade, o que é esse despertar espiritual, eu sempre trago uma visão de um despertar espiritual para uma espiritualidade como uma coisa inerente ao ser, uma coisa que é do ser, intrínseca ao ser. Então essa espiritualidade é uma conexão do ser com algo muito maior. Não tem a ver com uma doutrina, com a forma de viver a espiritualidade, mas tem a ver com o lugar do seu coração se conectar com a espiritualidade. Então quando a gente entra no tema espiritualidade e crenças familiares, é para mostrar que esse ser que está em desenvolvimento espiritual pode ter várias dificuldades de continuar no seu chamado por conta de crenças que ele mesmo pode ter, de crenças que já estão aqui dentro, bastante enraizadas, de que isso é certo, isso é errado, fora a crença da família, das pessoas mais próximas. Então, hoje nós temos pessoas que estão cada vez mais desconstruindo essa ideia de uma coisa já pré-estabelecida, porque a minha família toda é dessa religião que eu também preciso seguir. Porém, há de se passar algumas barreiras, né? De enfrentar algumas barreiras. Primeiro é a própria barreira do entendimento desse desenvolvimento espiritual. Né? O que é que está acontecendo comigo? Eu estou no desenvolvimento? Eu não estou? Eu sinto algumas coisas, eu continuo ou não continuo? Será que eu estou inventando? Será que realmente estou acessando? Então, a partir do momento que a pessoa entra nesse despertar, desse despertamento espiritual, ela vai passar por essa crise. É ou não é um despertamento? E aí, no segundo momento, vem aquela crise. Para onde que eu vou? Qual é a minha linha? Ou para quem já vem de uma linha familiar, que vai começar a seguir aquela linha familiar, pode começar a perceber que aquilo não faz sentido, que está indo lá como uma obrigação, mas que não preenche, que não deixa pleno, que não tem a ver com aquela pessoa. E aí começa uma crise de ter que enfrentar a realidade, que é o que eu sinto aqui dentro não está coerente com o que eu estou vivendo, ou o que eu sinto aqui dentro não é coerente com o que a minha família espera de mim. A minha família não espera ser uma família católica que eu vá frequentar um terreiro de candomblé. A minha família de candomblé não espera, de repente, que eu vá participar de um culto dentro do evangélico. Então, não deveria ser dessa forma, né? A gente deveria aprender que cada um tem aqui a sua jornada individual e que nós não podemos julgar para onde o coração do outro deve ir ou não, mas isso é um dos aprendizados, justamente o que nós precisamos desenvolver, respeitar que todas as pessoas têm o direito de escolher o que toca a sua alma, o que toca seu coração. Essa questão das crenças familiares, ela é um fator bastante limitante no desenvolvimento da espiritualidade. São muitos casos que chegam até nós, até mim, a todos os coordenadores espirituais, dirigentes, as crises, os conflitos de família, principalmente quando é entre casal,
né? Que às vezes a pessoa tem um chamado, um vem, mas a outra pessoa não vem. E aí a pessoa vem, ao mesmo tempo que ela está se encontrando dentro daquela espiritualidade, ela tem uma guerra em casa para enfrentar. Então não é tão fácil se colocar no seu caminho. Muitas vezes, para você realmente desenvolver o seu caminho espiritual, conectado com o seu coração e com a sua missão, sua realidade de alma, você vai precisar abrir mão de alguns relacionamentos. Isso não é uma regra, mas para algumas pessoas vai ter que ser assim. Você vai ter que passar por uma ruptura e através dessa ruptura começar a seguir o teu coração. Eu gosto muito de orientar os alunos e as pessoas que me procuram, que elas consigam desenvolver força interna, para que elas possam ouvir a voz da sua fé, para que elas possam se conectar com fé. Fé é algo muito maior do que só se conectar com aquela doutrina que aquele dirigente de repente está te trazendo, mas uma fé de você sentir no seu coração que tem algo que te guia, que te orienta. Então é muito importante que a gente possa nos orientar através da fé. É muito importante que a gente consiga ouvir a voz do nosso coração, para onde que ele nos chama. Então você vai precisar passar por experimentações, por um laboratório, por experiências. E eu acho muito válido que você conheça um ritual xamânico, que você conheça uma atividade budista, que você conheça alguma coisa dentro da Umbanda, que você possa ir numa igreja, num culto, ouvir os louvores do evangélico, que você possa assistir uma missa dentro do catolicismo e outras tantas que a gente pode encontrar, para que você possa ouvir o que te toca de verdade, para que você possa respeitar essa verdade dentro de você, o que pulsa dentro do seu coração, o que realmente faz sentido. Então, como que eu cheguei nessa conclusão? Cheguei nessa conclusão vivendo, passando por esse processo de busca. Tem algumas experiências espirituais que nós temos, que são as experiências de níveis de consciência, que ela não tem a ver com práticas religiosas. Então, no primeiro momento, eu não sabia que a gente tinha que desenvolver nível de consciência. Quando eu falo primeiro momento, é uns 20 anos atrás. Eu achava que desenvolver a espiritualidade dizia respeito a frequentar uma religião. Então, a minha necessidade sempre foi de livros, de conhecimento, de procurar textos que pudessem me explicar mais sobre a religião, sobre o despertamento espiritual. Então, você adentrar a espiritualidade através de livros é bastante interessante. E eu conheço pessoas que têm que esconder os livros em casa, porque realmente é um conflito com a família. Mas assim, voltando a falar na questão da religião, como que eu cheguei nessa conclusão, foi vivenciando, foi frequentando isso, frequentando aquilo, não, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui sim, tem a ver comigo, não tem a ver comigo, até que alguma coisa realmente tocou profundamente. E quando essa coisa tocou profundamente, foi quando eu comecei a realmente me dedicar a esse processo, dentro de uma religião específica, e fui fortemente, até chegar a um ponto que teve um divisor de águas, que a questão da espiritualidade não necessariamente tem a ver com uma religião, mas ela tem a ver com níveis de consciência, ou seja, como eu estou enxergando hoje o mundo e como que eu deveria enxergar o mundo, com mais amor, com mais compaixão, com menos julgamento, desenvolver mais as minhas virtudes, validar mais o meu ser aqui no mundo, me amar mais, me aprovar mais. Então, nós temos um leque de possibilidades dentro da espiritualidade que um vai debater com a sua família, é uma possibilidade grande, porque a sua família tem uma visão, tem uma crença, e você de repente vai escolher uma religião que é diferente. Mas tem um outro lado do desenvolver espiritual que não depende de religião e nem de aprovação nenhuma da família.
mas que depende de um despertar de nível de consciência, onde você percebe que você está vivendo e enxergando o mundo num patamar vibracional que te coloca em situações de risco, que te coloca em situações de estagnação, que te coloca em situações de mesmice, que não há evolução das suas virtudes, não há validação do seu ser na Terra por você mesmo. Então nós temos a questão de conflito familiar por religiões específicas e nós temos a situação de desenvolvimento espiritual enquanto ser, numa visão mais universalista, onde eu preciso melhorar os meus aspectos, aproximar das minhas virtudes. Dos grandes demônios da humanidade é a falta de amor próprio. A falta de amor próprio, ela nos sabota o tempo todo. A gente sempre vai buscar fora uma coisa para preencher dentro. E a religião, ela vai fazer esse papel. Por isso que existe um lugar bem difícil dentro da religião, que envolve a espiritualidade, que é o lugar do fanatismo. A hora que você entra para uma religião X e você quer levar todo mundo da sua família para aquilo. Todas as pessoas que você conhece, você fica cego dentro daquilo. E tudo que é extremo, né, 8 ou 80, não tem um equilíbrio. Então, muitas vezes é necessário que você respeite que aquela pessoa não se identifica com isso e que você se identifica com isso. Então, dentro da própria trajetória de crenças, de condicionamentos, a gente vai se deparar com pensamentos limitantes. A gente vai se deparar com nível de consciência rebaixado, que é limitante, que é julgador, tem o fanatismo. E a gente não pode estabilizar a nossa vida, ou seja, estruturar a nossa vida em padrões de nível de consciência rebaixado. Ninguém vive feliz no nível de consciência rebaixado, porque a gente vai viver sempre no sistema de barganha, de controle, de medo. Então é muito importante entender que, de repente, a gente vem de uma família, de um histórico de religião, de espiritualidade X, e a nossa alma pede Y. E a gente reverencia e agradece, respeita a nossa origem, honra a nossa origem, e a gente agradece por tudo que foi e seguimos o nosso caminho. Isso seria o ideal. Outra crença bastante limitante é uma crença onde nós temos que pertencer a uma única coisa. E muitas pessoas entram em conflito por conta desse condicionamento. É bastante comum hoje em dia, né? Tá mais atual isso, que a gente se identifique com muitas religiões. Que cada coisa de cada uma toca a nossa alma. E nós somos o conjunto de todas. Então isso também é um fator limitante que está precisando ser limpo do nosso sistema. Que nós possamos entender que existe uma liberdade de aprendizado e que eu posso cantar mantra sim, junto com fazer uma oração do Pai Nosso, junto com cantar um louvor, junto com acender uma vela, e que isso tudo faz parte do meu ser e que cada coisa uma diferente da outra me alimenta a alma e faz com que a minha conexão com os seres superiores, com o grande Criador, com a grande deusa, o grande Deus, seja muito verdadeira. O que nós precisamos é que a nossa oração venha do nosso coração. Então, a cada dia, a gente vai percebendo que a espiritualidade, ela não exige que você faça assim, 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 assado. Somos nós que necessitamos dessas formas de fazer as coisas para nos conectarmos. Uma vez eu ouvi uma coisa muito interessante, me marcou bastante, que foi um pai de santo dizendo que as oferendas que a gente entrega para os guias espirituais da Umbanda não necessariamente são para os guias comerem, os guias não vão comer aquilo, mas é uma forma onde nós paramos o nosso mundo da matéria, o nosso mundo cotidiano, para nos conectarmos com a energia maior da espiritualidade. Então é muito mais para nós termos o nosso tempo de entrar em conexão e oferecer aquilo do que para a própria entidade. Porque
Nós precisamos da ritualística muitas vezes para sair do mundo cotidiano. Então, o quanto estamos precisando deixar mais natural, deixar mais harmônico, mais integrado em nós a espiritualidade. A espiritualidade não tem que ser algo que eu paro, o que eu estou fazendo, me transformo num outro ser para ter a minha espiritualidade. A espiritualidade, ela deve ser nós o tempo todo, integralmente. Da mesma forma que eu estou conversando com vocês, eu estou me conectando com a minha espiritualidade. A família, ela sempre vai querer o nosso bem. E dentro de um ponto de vista estreito daquela visão, aquilo é verdadeiro e aquilo faz sentido. Então nós precisamos também compreender, ter empatia com o ponto de vista do outro, mas não abrindo mão do nosso ponto de vista. E tentando encontrar uma forma harmoniosa de se dar bem com aquelas pessoas e fazendo o que o nosso chamado necessita ser feito. Isso é muito bonito, mas não é sempre assim que funciona. Existem situações onde é necessário que haja um rompimento, onde a pessoa se desligue daquela família e que ela possa viver o que o coração chama. Muitas vezes, a doença se manifesta como uma forma de chamado. Algumas pessoas, elas são chamadas a uma decisão mais profunda através de uma doença, através de um acidente, através de uma situação dolorosa, para que ela possa ter força para findar aquele ciclo que ela está só procrastinando. Então, se a gente conseguir ser mais leve, a gente não vai precisar passar por situações mais severas. Mas muitas vezes nós precisamos para ter um empurrão, para que a gente possa dar um salto além. A espiritualidade, ela pode ser vivenciada de muitas formas. Eu quero deixar bem claro isso, porque isso é muito importante. Você ser um servidor da luz, um conector da luz, uma pessoa que é um canal de luz, você vai ter a sua forma única, especial e intransferível de fazer esse trabalho. Então é muito importante que você honre essa sua maestria, que já nasceu com você. Cada um de nós já nasceu com essa estrela, com essa maestria, com essa especificidade de manifestar a espiritualidade na Terra. Algumas pessoas trazem o dom de cura pelas mãos. E a pessoa, ela vai, cada vez que ela vai se desenvolvendo ao longo da vida dela, ela vai começando a perceber que realmente as mãos dela é o dom de cura. Outras pessoas, o que tem de cura é o coração, é a capacidade, a doçura de ouvir o outro, de compreender o outro, de ajudar o outro, de estar disponível. Algumas pessoas vão ter a capacidade de deixar que os guias espirituais se manifestem. Então imagina que você nasceu com essa capacidade, mas numa família que é contra a incorporação. Você necessita fazer uma ruptura para deixar com que isso se manifeste. Algumas pessoas passam problemas de saúde, problema físico, por causa dessa negação. Isso não é regra, mas é uma grande possibilidade. É natural que você passe por um ciclo que possa te dificultar a sua entrada na espiritualidade por conta de crenças familiares. É natural que você sinta vergonha, que você oculte, que você não consiga falar sobre o que está acontecendo com você, porque a espiritualidade é uma questão ainda tabu. Cada dia menos, mas ainda é uma questão tabu. Então é comum a incerteza, o medo do compromisso, o medo da família te cobrar depois, o medo de você ter que voltar para trás e falar, olha, realmente vocês estavam certos, não era isso mesmo que eu tinha que fazer. Então é comum a gente passar por momentos de conflito com as crenças, com as nossas próprias crenças e também aquela sensação de não ser igual. O não ser igual faz com que a gente acesse um lugar dentro de nós muito forte de não pertencer.
Então, às vezes, o conflito acaba sendo de não pertencer mais àquela família, como se eu ouvisse o chamado da espiritualidade e tivesse que escolher entre a espiritualidade e entre a minha família. E não necessita ser assim. Você pode ter a sua família e a espiritualidade integrada. É isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada.